Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Rafaela de Sá e eu vim trazer para vocês um bate-papo super interessante aqui na Escola Bom Sucesso. Nós vamos falar sobre a equipe de apoio, que é uma equipe que ela é imprescindível para o bom funcionamento da escola e, claro, no aprendizado dos alunos. E eu vou começar com as devidas apresentações. Eu sei que esse aqui é um time de peso, conhecido também como Liga da Justiça, e daqui a pouco a gente vai descobrir por quê. Vamos começar com o Fábio, por gentileza. O seu nome e o seu cargo, por favor. Bem, meu nome é Fábio Henrique. Eu entrei aqui como professor e aqui mesmo eu me formei como neuropsicopedagogo e aqui na equipe de apoio é a minha função. Perfeito. Por favor, Fabiola. Olá, boa tarde. Eu sou professora, atuo aqui na escola também como técnico em enfermagem e estou em formação como terapeuta ocupacional. Márcia, por favor, se apresente para nós. Olá, eu sou a Márcia Guterres, sou a psicóloga da escola. Perfeito. E aqui nós temos uma querida que é nossa parceira lá no podcast, já esteve lá conosco, super bem falante, né? Super bem eloquente, e ela vai se apresentar agora para nós, por favor. Meu nome é Maria Fernanda, sou terapeuta ocupacional e estou aqui na escola desde 2016. Então, desde o comecinho você está aqui na escola. E eu sei que houve uma pequena transição ao longo dos anos, né? Porque antes você era uma equipe externa, né? Você tinha sua clínica e atendia aqui na escola. E com o passar dos anos, foi necessário criar, não só com o crescimento da sua empresa, mas também aqui da escola, foi necessário criar uma equipe interna de apoio, que no caso são esses feras que estão aqui conosco. Exato. Conta um pouquinho pra gente a importância dessa equipe interna. A gente começou a perceber assim que a escola estava tendo muita demanda. E com o aumento da demanda, a gente viu que estava um pouco difícil. A equipe externa está conseguindo suprir toda a necessidade da escola. Então foi a partir daí que eu sentei com a Fabiana, a gente pensou em criar essa equipe interna, né? E aí foi contratada a Márcia como psicóloga, e ela trouxe para a gente a possibilidade de ter na escola também estudantes de psicologia que são supervisionados por ela, né? E aí depois ela vai contar um pouquinho o que é esse trabalho. E veio também de encontro com a Fabiola, né, com o desejo de fazer terapia ocupacional. Ela me perguntou e eu dei maior força para ela, né, porque eu vejo assim que dentro da escola esses três profissionais eles são essenciais, né? Não que a fono não seja, não que o físio também não seja, mas o TO, o neuropsicopedagogo, o psicólogo, ele precisa ter uma base maior dentro da escola, né? São muitas adaptações que a gente precisa fazer, algumas observações de comportamento que a gente precisa atuar na hora em que o comportamento ocorre, né? Então, por isso que foi criada essa equipe, enfim, foi por essa demanda, né, que foi. Perfeitamente. Márcia, conta um pouquinho pra gente como que é ser a supervisora de psicólogos aqui na escola, né, que são estudantes, na verdade, de psicologia. Como que isso acontece e o porquê que está acontecendo esse movimento agora aqui na escola? Trabalhar na escola é um grande aprendizado, mesmo para pessoas que já são formadas, né? A gente é uma formação continuada e diária. E trazer estudantes de psicologia para cá, além de auxiliá-los no crescimento profissional deles, em abranger a forma de olhar o ser humano, porque aqui estão todas as dimensões humanas, né? Desde o maternal 1 até o ensino médio do 3º ano. E trazê-los para cá nos deu uma força, né? Um apoio que antes nós não tínhamos. E a demanda das crianças que precisam desse apoio, elas foram atenuadas. Eles conseguem fazer com que a professora consiga dar aula. Eles conseguem fazer com que os professores consigam fazer aquilo que eles estudaram para fazer, sabe? Então é esse o papel delas aqui. Perfeito.
Fabiola, eu sei que você não é só terapeuta ocupacional, você também tem uma segunda profissão. Conta pra gente o que é e como que isso, a junção dos dois é de fato benefício para a escola. Olha, além de eu estar cursando terapia, eu ainda não me formei, sou um aprendiz de Maria Fernanda. Eu também sou formada em letras, né? Letras português, e também tenho técnico em enfermagem. Então, assim... Faz tudo, né, querida? Faz tudo. A criança cai, chama Fabiola. Maravilhoso. Fabiola tem aula, vai ajudar a criança, né? E aqui dentro da escola, isso, assim, casou muito bem, sabe? Essas três profissões, porque letras, algo que eu adoro, né? Aí vem de encontro com a terapia ocupacional, que eu me apaixonei, né? Essa questão de ajudar essas crianças, né? A realizar atividades simples, diárias, né? De uma forma que elas realmente consigam ser independentes, né? E isso, para mim, assim, tem sido um grande aprendizado, porque é uma equipe e são trocas, né? Então, assim, o Fábio vai lá na sala e pergunta, tal coisa, adaptação, ou eu preciso de ajuda com corro lá na Massa, me ajuda aqui. E isso engrandece cada vez mais, né? E ajuda também os professores, né? Dentro da sala de aula, né? Com essas crianças. Perfeito. Fábio, o que você acha que não só como professor, porque você teve uma evolução bem interessante aí, você saiu, não saiu de professor, porque professor na verdade ele nunca sai do coração do professor, mas como professor e logo um passo à frente que seria a neuropsicopedagogia. Conta pra gente como que foi essa junção dessas duas profissões e como isso pode ter beneficiado os alunos, e eu tenho certeza que beneficia muito. Na verdade, sim, até uma história interessante, sim, porque não foi nem a neuropsicopedagogia que chegou antes. O que chegou antes foi um desejo de fazer algo a mais pela escola, assim. A minha relação com a escola é uma relação de muita gratidão, assim. Eu sou muito grato por estar aqui, minha família inteira está aqui, né? Todos os meus filhos, minha esposa trabalham aqui. Então eu sempre quis fazer algo mais, assim. Então, nessa relação com as crianças e tudo, aí sim veio esse curso de neuropsicopedagogia, né? Que eu vi que eu poderia, de alguma forma, contribuir um pouco mais, né? E eu percebo que é importante por estar aqui dentro, né? Não é melhor nem pior do que um profissional que não está na escola. Mas, se a gente for perceber bem, por exemplo, assim, qualquer outro profissional que estiver atendendo uma criança, uma hora ou outra, né, você sabe muito bem disso, ele vai procurar a professora para alguma coisa. O papel do professor, ele é fundamental em todo o processo com uma criança. Que seja para uma entrevista, que seja para uma conversa, para um relatório que ele vai pedir. Porque esse ambiente escolar é um ambiente em que a criança, ela vivencia todas as suas relações, né? Então, a gente estando aqui dentro, né, não somente eu, mas todos os profissionais de apoio estando aqui dentro, consegue observar esse aluno quase que de forma integral. Então, quando me pedem para poder fazer uma adaptação, por exemplo, numa apostila, eu já dei aula para aquele menino, então eu sei o que ele consegue ler, o que ele não consegue ler, como que é o dia a dia dele, né? Além da conversa com as professoras, eu também vivi essa experiência. Então, eu acho importante nesse sentido, sabe? Não, e realmente, eu tô aqui impressionada que acho que na época da escola eu gostaria de ter tido uma equipe dessa e acredito que ajuda muitas crianças até mesmo a se conhecer, a entender o porquê que ela pode ter um comportamento diferente e também auxiliar os outros alunos a entender o coleguinha. Porque a gente não está falando aqui só de crianças laudadas, nós estamos falando de seres humanos, né, de uma relação interpessoal aí que ela é muito importante a saber lidar com as diferenças desde pequenininho. Então eu acho que realmente eu entendo agora o porquê do Liga da Justiça, né, porque vocês realmente aqui socorrem essas crianças, apoiam os professores. Eu estava conversando com a Fabiane ali antes e ela estava comentando comigo algo que você também mencionou, que o professor às vezes ele está numa situação que ele não consegue desempenhar o próprio papel que é dar aula, porque ele fica ali apagando incêndios, né? Então eu acho que é aí que o papel de vocês ele entra assim com muita maestria. E o que eu queria falar agora, a pergunta que eu queria fazer de forma geral aqui, é quais são as maiores demandas, os maiores desafios dentro de uma sala de aula para todos? Aí eu vou perguntar de um em um para ficar organizado. Por favor. Como eu venho na escola uma vez na semana, eu sou diferente do resto da liga, eu venho uma vez na semana, tanto no período da manhã quanto no período da tarde.
Então, muitas vezes eu chego e aí as professoras, elas já têm as demandas mais direcionadas, né? Então, eu gostaria que você observasse a minha sala, porque eu tô com uma dificuldade assim, assim, assado nesse aluno, ou eu queria que você desse uma olhada em como que tá o andamento da minha turma, né? E aí eu observo como que tá ou aquela criança em específico que o professor pediu para eu poder observar, ou a turma como um todo. E aí, quando eu observo, eu já vou lá na Márcia, falo, Márcia, dá uma olhadinha mais em fulano, eu acho que vai ter uma reunião com os pais do ciclano, eu acho que seria interessante você observar e depois também dar algumas dicas, algumas orientações. E no caso da terapia ocupacional, a maioria das vezes a demanda maior é de alguma adaptação, de um aconchego, de acomodação, né, de uma acomodação para o comportamento. As pessoas às vezes entram dentro da sala, tem uma criança sentada numa bola em vez de estar sentada numa cadeira, né? Tem um elástico no pezinho de uma outra criança, tem um lápis que está adaptado, né? E a gente que conhece o meio fala assim, passou uma TO por aqui, sabe? Então a maioria das demandas fica mais nesse sentido, de realmente ser o suporte e o apoio para o professor. Eu nunca entrei dentro de uma sala de aula para poder ver como o professor estava dando aula, porque esse não é o meu olhar, né? Até porque eu nem sei Como de fato como fazer, né? Como dar aula. Então, assim, em nenhum momento eu entro dentro de uma sala, um professor fica incomodado comigo lá dentro, porque ele já sabe o que eu vou fazer, né? Qual que é o meu papel, que eu estou ali é para ajudar, não é para criticar nem para falar que está certo ou errado. Então, a maioria das demandas é essa. Eu entro, observo, às vezes se precisa de uma acomodação, de uma adaptação. E aí, o interessante é que é feito na hora, né? Não é aquela coisa, eu observei, eu saio, depois eu penso e oriento. Não, a gente já faz a orientação na hora. Perfeito. Márcia, o que você pode falar para a gente das demandas? Porque aqui a Maria Fernanda passou para a gente uma orientação mais de TO, como que um TO analisaria uma sala de aula, e eu gostaria de saber o seu insight como psicóloga. Então, a Maria Fernanda, ela falou uma coisa que é muito prazeroso, que é a liberdade que nós temos de entrar e sair de todas as salas sem sentir que a gente está incomodando, sem sentir que os professores entendam aquele olhar como um olhar de crítica, um olhar punitivo. Isso não existe aqui. Isso nos convida mais a entrar mais nas salas, passear mais pelos corredores, e as principais demandas que eu, como psicóloga, encontro aqui, eu acho que são as demandas no sentido das relações. As relações humanas. Por quê? Porque a escola é o treino para a vida. Eles vêm aqui para treinar para a vida, e que bom que nós estamos aqui para ajudá-los nesse caminho. Tanto os pequenininhos quanto os intermediários, até os grandes agora, que estão saindo da escola para desbravar o mundo. Então, eles estão naquele momento que aquele medo e aquele desejo de ir, eles têm com quem conversar, têm com quem pedir orientação, né? E assim também com os pais. Também a gente recebe muitos pais aqui para uma orientação, para uma conversa. O que eu mais acho importantíssimo que a escola oportuniza é essa comunicação escola e pais. Quando escola e família alinham o mesmo trajeto, é muito mais fácil para a criança também que está em formação. E às vezes vocês trazem ali um olhar que o pai não tem. Exato. Porque eu estava conversando até com a turma, uma das turmas que eu entrevistei hoje, e ela disse para mim que o comportamento da criança em casa não é o mesmo comportamento que ela tem na escola. Por quê? Aqui a criança tem mais interações visuais, auditivas. A criança tem muitos estímulos aqui que ela não tem em casa. Então talvez um comportamento que ele tem aqui seja um gatilho por alguma coisa. Então o pai não vai saber, o pai não vai ter esse olhar porque ele, não está inserido dentro da escola. E eu acho que é por isso que é tão legal ter a comunicação
de você, psicóloga, da TO, neuropsicopedagogo, todos, principalmente para explicar para o pai como que funciona e como que a gente pode ajudar, como vocês podem ajudar, né? Porque eu aqui não ajudo nada, gente. Eu só faço o povo falar. Fabiola, e você? O que você acredita das demandas? Quais são as que você recebe com mais frequência e como você acha que tem contribuído? Como eu também sou professora, atuo como professora, então assim, as demandas em que eu mais observo, né, e sempre estou ali pedindo ajuda, apoio a Maria Fernanda, é a questão das demandas pedagógicas, né, e como eu já estou assim nessa linha, e foi bom o Fábio ter pontuado, porque o ambiente escolar é totalmente diferente do consultório. Sim. Então, assim, você tem uma visão melhor da criança, você está ali, não é só 1 hora, são 4 horas diárias com aquela criança. Então, as demandas que sempre vêm para mim, geralmente, é mais pedagógica, questão de atividades mesmo diárias ali no pedagógico, que a gente pode estar ajudando essas crianças, né, a criar essa autonomia sozinhos, assim, para poder estar realizando de forma e que trabalha muito a autoestima daquela criança, né, Sim. em fazer sozinho, né, e ter mais conquistas diárias. Perfeito. Fábio, o seu insight sobre as demandas da escola, além de professor, você também é neuropsicopedagogo. Quais são as demandas que você vê aqui na escola que tem uma precisão maior, que tem um olhar maior, na sua opinião? Bom, eu estou mais próximo, assim, no momento, da questão das adaptações, né? Adaptações em materiais didáticos, que é o que eu estou mais próximo no momento. Então, cada vez mais, eu não digo que assim está sendo necessário, cada vez mais estamos abrindo os olhos, né, para a importância de se personalizar aquilo ali para a necessidade de cada um. Então, a minha demanda hoje está muito nesse lado, mas eu amplio isso, né, para todos os profissionais aqui, que eu vejo que é uma demanda de olhar pessoal para cada aluno. Eu digo pessoal porque é como pessoa mesmo, né? Cada vez mais que a equipe vai atuando, cada vez mais que nós temos profissionais, né, nesse segmento, mais pessoal se torna a relação entre a escola, né, e o aluno. E isso, para mim, é o mais bonito de se ver, sabe? De que não é a turma do 6º ano. Né, é aquela pessoa, né, aquele menino, aquela menina do 6º ano. E é isso que é feito, né? Sempre se fala nomes, né, que é algo muito interessante. Queria até compartilhar isso, se for possível, que quando eu entrei aqui, o que eu achei que eu ia mais ter dificuldade é a necessidade de saber o nome e sobrenome de todo mundo. E hoje todo profissional aqui dentro sabe isso, né? Até eu aprendi. Então. Se você aprendeu, e eu acho isso fantástico, a Fabiana é impressionante. Pode ser o mais piquititinho, ela sabe o nome de todos. Eu não sei como é que funciona essa memória, você vai contar pra gente depois. O que você toma no café da manhã? Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos. Sempre quando eu vou fazer uma entrevista eu aprendo alguma coisa, eu aprendi com vocês. Quero parabenizar, né, a Liga da Justiça pelo trabalho de vocês. Deus abençoe e continue abençoando o trabalho de vocês. É isso. Obrigada a você que assistiu esse episódio conosco. Beijos e abraços cheios de ocitocina e até a próxima.